Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Muito bem, aqui está, então, o texto sagrado lido para os irmãos, e nós, como já disse, temos aqui um título para a mensagem que é Não Desista. Aqui nós temos já a conclusão de um texto em que o escritor ele está tratando a respeito da perseverança da vida cristã. E perseverança esta numa vida que não é nada fácil. Muitas dificuldades, muitas adversidades, muitas resistências, mas aquele que anda com Deus, este é um lutador, este é uma pessoa perseverante. E quando nós olhamos para o texto, se já aqui no capítulo 12, inicia o verso 1, então, com a expressão portanto, e aí então eu disse que é realmente uma conclusão do quê? Do que o escritor tratou do capítulo 11, do que ele tratou aqui no capítulo de número 12, e desse capítulo 10, por exemplo, do versículo de número 35, está escrito: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem um grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência. Olha que interessante aqui, irmãos. Paciência. O texto que nós lemos fala dessa perseverança, fala dessa resistência, e quando nós tratamos a respeito disso, lógico, implica em paciência. A paciência que é testada no meio das tribulações, no meio das perseguições, no meio das adversidades, ela é testada. E aí então nós necessitamos dessa paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais então alcançar a promessa. Então a promessa, ela está no fim do caminho. E só vai chegar até lá aquele que perseverar, aquele que insistir, aquele que lutar, aquele que batalhar. Não pode desistir no meio do caminho. Não pode desistir, às vezes, nem no meio do caminho, não é. Às vezes já está chegando pertinho de alcançar a bênção, de alcançar a vitória, desiste. Então, não quer dizer que vai alcançar a vitória aquele que tem tempo de casa. Não é. É aquele que perseverar até o fim. Então não tem espaço para desistência, não tem espaço para olhar para trás. Olha o que o texto no verso 37 diz: porque mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não vai se agradar, Deus não vai se alegrar. Deus não se alegra com aquele que olha para trás, daquele que para na jornada, daquele que para na caminhada e para na jornada. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos perseverantes. E então o escritor diz: nós que estamos na presença de Deus, nós
não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E aí no capítulo de número 11, ele entra com a relação de homens e de mulheres que em diversas circunstâncias e situações não negaram a sua fé, não retrocederam, não voltaram atrás, não desistiram em nenhum momento da sua jornada e da sua caminhada. Passou para o coração dessas pessoas a ideia de desistir de Deus, de desistir de confiar em Deus. E olha, perderam muita coisa nessa vida, perderam muitas coisas durante a caminhada, tiveram que deixar para trás muita bagagem, tiveram que deixar para trás aquilo que estava aprendendo, aquilo que estava segurando, aquilo que estava fazendo com que de repente fizesse com que eles viessem a parar. Esses homens do capítulo de número 11, que eu não vou ler, mas você pode depois ter esse cuidado de fazer a leitura daqui. Mas pessoas que quando notaram que determinadas situações, em que determinadas circunstâncias, momentos da vida, estavam fazendo aquilo, era um grande desafio para eles, iam fazer com que eles desistissem da fé, e desistir da fé, desistir de Deus, da proposta de Deus para as nossas vidas, eles então enfrentaram aquilo que tinham de enfrentar. E pessoas aqui nesse relato enfrentaram o desafio, irmãos, da fé, daquilo que os olhos humanos não conseguiam enxergar, o entendimento humano não conseguia alcançar, mas pela fé eles alcançaram. Pessoas que enfrentaram exército, pessoas que enfrentaram animais como o leão, foram jogados para os leões, pessoas que foram jogadas da fornalha, não, pessoas que tiveram então os seus filhos em sacrifício, mas toparam, não negaram a fé em nenhum momento, em nenhum instante. E aqui então está a relação. Foram apedrejados, foram cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra, todos esses tendo testemunho de fé, não alcançaram a promessa, prometendo Deus coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, qual que é essa nuvem? Qual é esta nuvem de testemunha? Esses que estão no capítulo 11. Testemunha do poder, testemunha da graça de Deus, testemunho de que há sim possibilidade de lutar, de batalhar e de vencer. Algo que depende de nós. Deus já disponibilizou graça, Deus já disponibilizou, já revelou a nós a sua vontade e o seu querer. E aí no verso 36, que tem grande avultado galardão, porque necessitar de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus. Infelizmente hoje, nós estamos diante de um grupo de pessoas que nem sequer sabem a vontade de Deus. Nós precisamos saber a vontade que Deus tem para cada um de nós, o propósito que Deus tem com cada um de nós, dentro do contexto que nós estamos inseridos, na cidade que estamos morando, neste bairro onde você está, nesta rua onde você reside. Deus tem propósito, então saiba qual é a vontade de Deus. E depois que você souber a vontade de Deus, lute para fazer a vontade dele, para que se cumpra em você o propósito que Deus tem para a tua vida. Cumpra o teu propósito. Pare de ficar desistindo daquilo que você às vezes propõe fazer. Tem vezes na vida que existe aquele renovo,
no altar de Deus. Senhor, eu vou fazer a tua vontade, eu vou cumprir com o teu querer. E daí, de repente, diante de uma adversidade, de repente já está desistindo. Já olha para Deus, olha, eu não estou suportando. E aí desiste. Ora, há momentos que na caminhada vai passar isso para nós. Nós vamos pensar que nós não estamos aguentando, não vamos suportar. E humanamente, realmente é insuportável a situação. Todavia, o Senhor fez-nos uma promessa. Jesus disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então esta promessa é o suficiente, é o bastante para que nós continuemos a lutar, a batalhar, a guerrear. Olhe para as testemunhas, como que eles viveram. E eu li algum pedacinho aí, errantes pelo deserto, pelos montes, foram cerrados. Você não chegou a esse ponto. A sua luta, a sua dificuldade, a sua adversidade não está no nível dessas testemunhas. Mas eles foram perseverantes, mesmo nas circunstâncias em que eles tiveram. Agora vamos olhar para a nossa situação. Será que se compara à situação que esses homens passaram? O que eles vivenciaram? Não. Então vamos lutar também. Vamos guerrear também, vamos acreditar também, vamos viver também por fé, não por vista. E lembremos que o justo viverá pela sua fé. E Deus não tem prazer naquele que recua, Deus tem prazer naquele que luta, naquele que insiste. Porque, irmãos, a única forma de agradar a Deus é andando por fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E esta fé da qual nós estamos tratando aqui não é uma fé passiva, algo que vem para dentro de nós, fica dentro de nós e nós ficamos esperando que ela faça algo por nós. Não, isso aqui é ativa. Isso aqui é você que tem certeza que tem o poder de Deus, a graça de Deus, a promessa de Deus e que a promessa está ali na frente. Então eu vou lutar, eu vou batalhar, eu vou insistir. Existe o elemento humano. E daí, meus queridos irmãos, lute com todas as suas forças. Mas, pastor, eu não vou suportar, eu não tenho força suficiente. O que é que você tem? Você tem 30% de força? Você tem 40% só? Apenas 40%? Apenas 30%? Lute com o que você tem. E pode ter certeza que Deus vai completar o que resta, o que falta. O que faltar aí na tua vida para você alcançar a tua bênção, Deus vai completar. O poder de Deus vai se manifestar e Deus vai te garantir vitória. Agora, se você só tendo 30%, você desistir, você parar, Deus não vai completar. Deus não completa na vida daquele que para. Deus não vai completar o que falta para ele continuar. Não, Deus completa na vida daquele que está batalhando, daquele que está lutando, daquele que está resistindo. E quando Deus observa que você está no limite, então vem a graça de Deus e você vai sair vencedor. E você vai sair vencedora. No texto aqui do capítulo 12, então deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Paciência. Por que paciência? Porque muitas das vezes vai passar pela nossa cabeça que não está vendo resultado, que não está vendo progresso, que não está vendo a colheita boa de frutos, e daí passa pela nossa cabeça o querer desistir. Não, seja paciente. Seja paciente, o Senhor está agindo. Mesmo que você não esteja enxergando o resultado que você gostaria de enxergar, Deus está conosco. Deus, Ele é a nossa força. Deus é a nossa fortaleza. Ele é o nosso refúgio. Nós estamos progredindo, sim. Nós estamos avançando, sim. Embora esses olhos não estejam contemplando isto, pode ter certeza, vai se manifestar a graça, vai se manifestar a glória. Então, deixa o embaraço que está te segurando, que está te impedindo de lutar com mais liberdade.
que está te querendo fazer parar, desistir, larga do embaraço. Arranca o embaraço. Não desista da fé. Tem muita gente fazendo o contrário, largando da fé, desistindo da fé e permanecendo no embaraço, permanecendo com o pecado, abraçando o pecado. Você que é de Deus, você não foi criado para isso, você não foi chamado para isso, é o contrário. Identifique na tua vida aquilo que está atrapalhando a tua fé de se desenvolver, de aumentar, de crescer, de aumentar as tuas experiências com Deus e arranque o embaraço, corte o embaraço, tire o pecado, lance fora, mas permaneça na fé, permaneça na confiança, permaneça na promessa, permaneça na presença de Deus. E ele deixa nos exemplos aqui, sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E olha o exemplo, pelo gozo que lhe estava proposto. Qual que era o gozo que estava proposto, irmãos? A glória dele. O que Deus faria, exaltando a ele, Cristo, às alturas, colocando à sua direita nos céus. E a vitória que lhe estava proposta, então ele suportou a cruz, desprezou a afronta para se assentar à destra de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Nós estamos longe, muito longe, de enfrentar tal problema que Jesus enfrentou. Já disse dos que foram relatados no capítulo 11 de Hebreus. Estamos longe de passar o que esses homens e mulheres passaram. E quando nós olhamos para Jesus, estamos muito longe, muito, 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 de passar o que Jesus passou por nós. Mas ele foi firme, porque ele tinha em vista, além da posição que Deus o colocaria, ele estava lutando e batalhando por mim e por você. Ele queria ganhar almas, ele queria resgatar as almas das trevas e trazer para a presença do Deus Pai Todo-Poderoso. Através do seu sofrimento, através da sua morte, ele atrairia as almas para a presença de Deus. E é isso que ele vai apresentar ao Pai após todo o seu sofrimento. Valeu a pena ter sofrido, padecido o sofrimento, paga um preço, e ele pagou pelas almas, por mim e por você. Então nós hoje estamos na presença do Pai por causa da perseverança, da insistência, da fé que o Senhor Jesus Cristo demonstrou diante da obra que Deus lhe havia confiado, e ele foi perseverante até o fim, até a morte, e morte de cruz. Mas da sua morte, resgata as almas, abre a porta para a salvação das almas, abre a porta de reconciliação dos homens com Deus. E depois, ao terceiro dia, ressuscita e Deus o exaltou. Meus irmãos, esta é a proposta, esta é a carreira. É isso que nós temos que fazer, olhando para Jesus, a perseverança, a insistência, a confiança e a obediência à obra que Deus lhe havia confiado. Eu quero terminar a mensagem nesta manhã da seguinte forma: qual que é a obra que Deus tem para nós? Qual que é a proposta de Deus para a nossa jornada e a nossa caminhada? Vamos seguir o nosso mestre? Vamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé? Vai valer a pena. Vai valer a pena perseverar, vai valer a pena insistir, vai valer a pena lutar um pouquinho mais, lute um pouquinho mais, insista um pouquinho mais e lembre-se, o Senhor está derramando a sua graça, da sua presença. Você não está sozinho na batalha, nós não estamos sozinhos na guerra, Ele está conosco, Ele está lutando conosco, e o que for
falta para nós, ele vai completar, ele vai derramar poder e graça, mas isso é para quem persevera, para quem está disposto a continuar a lutar. Portanto, não desista. Amém.